Apesar de sua modesta dimensão, a Terra Santa desempenhou ao longo da história um papel considerável. Encontramos aí hoje vestígios da mais antiga civilização. É a terra dos profetas e o país de Cristo, cujo ideal de justiça, paz e amor ainda hoje inspira as três grandes religiões monoteístas. É esta a terra que vamos conhecer agora. Os 100 diapositivos que lhes apresentamos vão mostrar os principais santuários, os lugares santos do passado que suscitaram a sua viagem. Ao escutar este sinal, é favor mudar o diapositivo. No meio das austeras colinas da Judéia, Jerusalém foi escolhida por Deus para proclamar a santidade do seu nome aos povos. Os judeus veem em Jerusalém o símbolo das suas glórias passadas e a esperança do mundo futuro. Os cristãos celebram aí a Semana Santa em evocação da morte e ressurreição de Jesus. Os muçulmanos creem que foi em Jerusalém que o profeta subiu aos céus. As muralhas de Jerusalém são um monumento impressionante. Foram reconstruídas várias vezes ao longo da história, e foi durante o reinado de Solimão o Magnífico, por volta de 1542, que adquiriram a sua forma atual. As muralhas estendem-se por cerca de 3 quilômetros, têm uma altura de 13 metros, apresentando 34 torres e 8 portas. A Porta Nova, a Porta de Damasco, a Porta de Herodes, na Muralha Norte, a Porta de Santo Estevão e a Porta Dourada, fechada pelos turcos em 1590, a Oriente, a Porta dos Múgrabes e a Porta de Sion, ao sul, e, finalmente, a Porta de Jafa, a oeste. O Monte das Oliveiras situa-se na parte leste de Jerusalém, para além do Vale de Cedron. Sobrepõe-se cerca de 100 metros à Cidade Velha e do seu alto vislumbra-se um panorama surpreendente. A Cidade Velha, os montes de Moabe até o Mar Morto a leste. No dia da Ascensão, foi aí que o Senhor subiu aos céus. Era aí que ele gostava de se encontrar com seus discípulos para meditar e rezar, ensinando-lhes o Padre Nosso e prevendo a destruição futura de Jerusalém. O livro dos Atos dos Apóstolos revela-nos que no dia da Ascensão, Cristo levou consigo os discípulos ao Monte das Oliveiras e que, depois de os ter abençoado, subiu ao céu. O acontecimento deve ter ocorrido no cimo do monte, a cidade de Jerusalém, não distando mais do que uns 300 metros, isto é, a distância que se podia caminhar num dia de sábado, e que os discípulos percorreram regressando ao local a pé. É aí que se ergue, desde o século IV, uma igreja bizantina. Com a chegada dos persas no ano 614, a igreja foi destruída, mas os cruzados encarregaram-se de a reconstruir no século XII. A Igreja do Pai Nosso foi construída sobre a Gruta Sagrada, em que, segundo a tradição, Cristo ensinou aos discípulos o Pai Nosso. Foi também aí que ele previu a destruição de Jerusalém e anunciou o seu regresso no final dos tempos. O imperador Constantino ergueu no local uma igreja em recordação aos últimos ensinamentos. A passagem dos persas no ano 614 conduziu à destruição do santuário, que foi reerguido pelos cruzados no século XII. Em 1868, a princesa de Tours d'Auvergne, prima de Napoleão III, adquiriu a propriedade em nome da França e estabeleceu aí um convento das Carmelitas em 1875. Os seus restos repousam no claustro do mosteiro, perto do muro em que o Pai Nosso está redigido em 62 idiomas. Junto ao Monte das Oliveiras, o Jardim de Getsemane é, sem dúvida, um dos locais santos mais emocionantes.
praticamente em nada mudou nos últimos 20 séculos. Do outro lado do Cédron, sucederam-se cidades e civilizações. Porém, aqui é sempre o mesmo jardim e talvez até as mesmas oliveiras. O jardim perto do Cédron, diz-nos São João, foi o refúgio preferido do Senhor. Foi aqui que, no decurso de sua última noite, ele entrou em agonia, aceitando o sofrimento e a morte na cruz, carregando com ele todos os pecados do mundo. Pai, se assim o queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que se não faça a minha vontade, mas sim a tua. Veio então Judas com os servos do sumo sacerdote, traindo-o com um beijo. O jardim de Getsemane possui ainda hoje 8 oliveiras cuja origem se perde no passado. Certos botânicos são de opinião que elas poderão ter 3.000 anos. O historiador Joséfo diz-nos que no ano 70, Tito mandou abater todas as árvores à volta de Jerusalém. Se as oliveiras de Getsemane escaparam à destruição, então poderão ser contemporâneas de Cristo. A primeira basílica de Getsemane, obra dos bizantinos, foi erguida no ano 379, no local santificado pela oração e agonia do Senhor. Ela foi também uma das primeiras a desaparecer em 614 com a invasão persa. Os cruzados a reconstruíram no século XII. A igreja atual, uma das mais belas da Terra Santa, foi edificada entre os anos 1919 e 1924. Pelo fato de 16 países terem participado na sua construção, ela tem o nome de Igreja das Nações. A suave claridade filtrada pelos vitrais de cor violeta e a beleza da decoração incitam-nos à oração e ao recolhimento. Nas cúpulas figuram as armas das nações que participaram na construção desta igreja. Todas elas estão decoradas com magníficos mosaicos iluminados suavemente pelas janelas de alabastro. Diante do altar, podemos ainda ver o que resta da rocha da agonia. Debaixo do pavimento foi possível encontrar fragmentos de mosaicos da primeira construção bizantina que os construtores modernos reproduziram fielmente. Com suas 7 cúpulas, eis aqui um belo exemplo da antiga arte moscovita. O tsar Alexandre III mandou construí-la em 1888 em recordação de sua mãe Maria Madalena, que deu o nome à igreja. O convento pertence às religiosas russas. O Vale de Cedron situa-se junto à encosta do Monte Scopus, a noroeste de Jerusalém, separando o Monte das Oliveiras da Cidade Velha. Cristo teve de o transpor várias vezes quando subia ao templo pela Porta Dourada, ou quando, através do Monte das Oliveiras durante a noite, ele se juntava aos seus e a seu amigo Lázaro em Betânia. Cristo atravessou certamente este vale na memorável tarde de Quinta-feira Santa, quando, ao deixar o cenáculo, se dirigiu com os discípulos a Getsemane. Veio de novo a percorrer este caminho em sentido inverso, quando levado à presença do sumo sacerdote Caifás. No Vale de Cedron, encontramos 4 túmulos muito antigos, atribuídos a Absalão, Jeossafá, Zacarias e São Tiago. Os túmulos são certamente mais recentes e, pelo seu estilo, podemos deduzir que pertencem ao período helenístico, tendo sido construídos provavelmente por famílias ilustres de Jerusalém. As tradições locais dizem ser o Cedron o local do julgamento final. Tal crença transformou-o numa vasta necrópole partilhada por judeus, muçulmanos e cristãos. Cerca do ano 700 a.C., o rei Ezequias pretendeu subtrair aos invasores assírios que cercavam a cidade a única fonte de água que alimentava Jerusalém. Com tal fim, os seus operários cavaram na rocha um túnel que permitia o escoamento de água
da nascente de Gihon, situada no exterior das muralhas, para a piscina de Siloé, ao abrigo das muralhas da cidade. A nascente foi escondida por uma nova muralha, e Jerusalém foi salva quando, sucumbindo à sede e à peste, os assírios tiveram de se retirar. O túnel, em forma de S, mede um pouco mais de 500 metros. Os operários começaram os seus trabalhos pelas duas extremidades e realizaram uma obra notável, tendo-se encontrado no meio, com um pequeno desvio de 1 metro. Esta igreja, que domina o Vale de Cedron, foi construída em 1913 sobre o próprio local, onde, segundo a tradição, se situava o palácio do sumo sacerdote Caifás. Traído e acorrentado, foi aqui que Cristo compareceu diante do Sinédrio. Aqui passou sua última noite e foi julgado. Foi neste local que Pedro renegou o seu mestre por 3 vezes, ao canto do galo. Na tarde de Quinta-feira Santa, foi no cenáculo que o Senhor tomou a sua última ceia. Depois da ressurreição, 2 vezes apareceu aí aos discípulos. Foi ainda neste local que aqueles receberam o Espírito Santo. Os primeiros cristãos instalaram-se no Monte Sião e desde o século I aí possuíam uma pequena igreja que escapou às destruições dos anos 70 e 135 graças ao seu isolamento. Aumentada pelos bizantinos, recebeu o nome de Santo Monte do Sião, realizando-se a profecia de Isaías: de Sião sairá a lei, de Jerusalém nos virá a palavra de Deus. Para Israel, o túmulo do rei David constitui, depois do muro ocidental, também conhecido por Muro das Lamentações, um dos lugares santos mais importantes. No decurso de uma visita a Jerusalém, em 1173, o rabino Benjamim de Tudela localizou-o e descreveu-o. Construído em pedra e coberto de bordados, o túmulo está revestido de coroas de pratas que normalmente se colocam nos rolos da lei, a Torá. Quando os cruzados foram expulsos de Jerusalém, deixaram atrás de si um belo conjunto de 37 igrejas. Santa Ana, a mais bem preservada, é um dos mais belos exemplares de tais construções. Foi edificada em 1100 pela mulher de Balduíno I, em estilo românico. Possui uma linda cúpula e uma entrada gótica. A igreja foi edificada no local venerado como sendo o do nascimento de Maria e da casa de seus pais Joaquim e Ana. A piscina de Betesda situa-se apenas a alguns metros da Porta de Santo Estevão, dentro da Cidade Velha. No tempo de Cristo, ela estava junto à muralha norte, próximo da Porta das Ovelhas, que dava acesso ao templo. Os inválidos reuniam-se junto à piscina, cujas águas tinham propriedades terapêuticas reconhecidas. Foi neste local que Cristo curou um doente paralisado havia mais de 30 anos. A piscina, que desaparecera debaixo de múltiplos destroços, foi recentemente reencontrada pelos padres brancos. Constava de um retângulo de 120 metros de comprimento por 70 metros de largura e podia ter 8 metros de profundidade. Estava rodeada de 4 pórticos, mas dividida ao meio por um quinto, confirmando assim as palavras de São João, que nos fala de uma piscina de 5 pórticos. Pilatos fez comparecer Jesus e julgou-o num lugar chamado o Pavimento, em hebraico Gabata. O julgamento público de Cristo perante Pilatos efetuou-se sobre o pavimento que se chamava, em grego, Litostrotos.
Foi aqui que o procurador romano apresentou Jesus ao povo, exclamando: "Eis o homem." Depois lavou as suas mãos, condenando Cristo a morrer na cruz. O pavimento que foi descoberto em 1931 pertence à corte de Antônia, isto é, a fortaleza onde Jesus foi condenado e onde começou a transportar a cruz. As pedras que o Senhor pisou e que ainda hoje se podem ver são estriadas a fim de evitar que os cavalos escorregassem. Debaixo do pavimento, enormes cisternas permitiam recolher a água das chuvas. Gravadas nas pedras, encontramos marcas dos jogos que serviram de distração aos soldados romanos. É muito possível que os soldados tenham utilizado Cristo em tais jogos antes de o crucificarem, um fato que torna este local particularmente comovente. Jesus caminhou arrastando a cruz ao longo da Via Dolorosa. Entre as 14 estações por onde passou o triste cortejo, 9 são indicadas pelos evangelhos e as outras 5 têm a sua origem na tradição. As 2 primeiras situam-se na própria corte de Antônia. As 7 seguintes dispõem-se pelas ruelas da Cidade Velha. E é no interior da Igreja do Santo Sepulcro que se encontram as últimas 5. Todas as sextas-feiras, pelas 3 horas da tarde, um cortejo conduzido pelos franciscanos caminha ao longo da Via Dolorosa, partindo do Arco do Ecce Homo, onde Pôncio Pilatos teria apresentado Cristo ao povo, exclamando: "Eis o homem." A Igreja do Santo Sepulcro cobre e reúne o que hoje resta do Gólgota, a colina onde Cristo foi crucificado, bem como o túmulo onde foi sepultado. A crucificação efetuou-se fora das muralhas da cidade. Porém, quando a igreja foi construída pela primeira vez no ano 324, esta passou a situar-se quase no centro da cidade murada. Com efeito, 11 anos após a crucificação, a cidade veio a estender-se para norte e o Gólgota passou a ficar por detrás da muralha que Herodes Agripa construiu no ano 44 depois de Cristo. Mais tarde, o imperador Adriano, desejando pôr fim às religiões judaica e cristã, tentou apagar a recordação do Calvário e o local do túmulo de Cristo, edificando aí um templo dedicado a Júpiter. Longe de destruir e profanar o local mais sagrado da cristandade, ele o preservou. Assim, quando Constantino, no ano 326, quis encontrar o local da crucificação, apenas teve de destruir o templo de Adriano. O imperador edificou então uma magnífica basílica que veio a conhecer muitos infortúnios. Primeiro, foi destruída em 614 pelos persas. Depois de uma reconstrução simples efetuada pelo abade Modesto, veio a ser de novo destruída em 1009 pelo califa Hakim. Daqui a origem do grande movimento das cruzadas. A atual igreja é em grande parte obra dos cruzados e, apesar dos vários acréscimos e restaurações que veio a sofrer, ela manteve a sua traça original. No local onde ele fora crucificado havia um jardim, e neste jardim um túmulo novo. Ainda ninguém fora aí sepultado. Devido à preparação da Páscoa dos judeus, como o túmulo era próximo, foi aí que eles colocaram Jesus. O corpo foi colocado num túmulo escavado na rocha na base do Calvário, que pertencia a José de Arimateia. Tal como os túmulos dos judeus ricos, também este compreendia 2 câmaras. A primeira destinava-se a local de encontro da família enlutada, e foi na segunda, sobre uma plataforma talhada na rocha, que o corpo foi colocado.
O rochedo do Calvário eleva-se cerca de 15 metros acima do solo e tinha a aparência exterior de um crânio. No cume do Calvário existem hoje duas capelas. A primeira, erguida no local da crucificação, pertence aos ortodoxos gregos. A capela dos católicos, por seu lado, situa-se no local onde Cristo foi despido e pregado à cruz. Em cerca de 1/3 de sua superfície, essas duas capelas ainda cobrem o próprio rochedo do Calvário. O rochedo é ainda visível debaixo de um altar dedicado à Virgem Maria das Dores e na Capela de Adão. A cidadela foi construída por Herodes o Grande a fim de servir de palácio real e para a defesa da parte ocidental de Jerusalém. Estava protegida por muralhas e por 3 enormes torres. Tito a poupou no ano 70 a fim de alojar a 10ª Legião Romana. Na base da construção são ainda visíveis os grandes blocos de pedra herodiana. Nos séculos XII e XIV, os cruzados e depois os mamelucos restauraram a cidadela. Porém, a atual construção é, sobretudo, o resultado do trabalho levado a cabo por Solimão o Magnífico. A Porta Dourada foi construída no século VII pelos bizantinos. Ela corresponde à Porta da Misericórdia, que se encontrava no segundo templo, o templo de Herodes o Grande. Foi por esta porta que, num dia de Ramos, Jesus fez a sua entrada triunfal na cidade. Os cristãos também a associam à Porta Bela, local onde Pedro curou o coxo. Esta porta foi emparedada pelos turcos no ano 1530. A Porta de Santo Estevão corresponde provavelmente à antiga Porta das Ovelhas. Uma antiga tradição situa aí perto o martírio de Santo Estevão. É também conhecida como a Porta dos Leões, devido às duas esculturas que a decoram. Os árabes a chamam a Porta de Nossa Senhora, visto ela conduzir ao túmulo da Virgem Maria no Vale do Cedron. A Porta de Damasco é assim chamada por se abrir a uma estrada que conduzia à capital da Síria. Desde o século VII que os árabes a conhecem por Bab el-Amud, Porta da Coluna, dado o fato de uma coluna ter sido aí erguida no ano 135 d.C. pelo imperador Adriano, ao lado de uma estrada romana. Recentes escavações realizadas debaixo da construção atual vieram a revelar ruínas de duas portas anteriores que datariam do período de Herodes o Grande e do tempo de Adriano. A Porta de Damasco, na sua atual estrutura, foi construída no ano 1537 pelos turcos. É a mais ativa e a mais ornamentada das portas da cidade velha de Jerusalém. Assim como Belém, Hebron, Jerusalém e várias outras cidades que têm sido consideradas como local do nascimento de João Batista, também Ein-Karem é apontado para tal efeito. Segundo uma lenda do século VI, João Batista, quando criança, teria sido levado para a montanha por sua mãe Isabel, que queria o subtrair ao massacre dos santos inocentes. Perseguidos pelos soldados de Herodes, o solo ter-se-ia aberto milagrosamente debaixo de seus pés, oferecendo-lhes refúgio. Neste local foi construída uma igreja que constitui o mais antigo testemunho do culto de João Batista na Palestina, e que serviu também mais tarde para evocar o encontro de Maria e de Isabel. Os peregrinos apreciam o ambiente campestre de Ein-Karem, onde o Novo Testamento veio proclamar a alegria dos pobres eleitos por Deus como a sua grande manifestação de amor. Existem duas igrejas em Ein-Karem. A primeira, construída em 1675 sobre um antigo santuário cristão do século IV, evoca o nascimento de João Batista.
A segunda foi edificada no local de um antigo poço, onde existiam vestígios de um velho mosteiro cruzado. Esta última igreja foi restaurada ultimamente e permite-nos reviver o mistério da visitação. Os apóstolos transportaram o corpo de Maria até o vale de Josafate, tal como o Senhor lhes dissera, e colocaram-no num sepulcro novo. Tal nos é revelado por uma obra apócrifa do século V, intitulada A Morte de Maria, que assim reflete uma opinião comumente aceita nesta época pelos cristãos de Jerusalém. Na verdade, por volta do ano 455, foi edificada ao norte do Vale de Cedron, bem perto de Getsemane, uma igreja destinada a evocar o enterramento da Virgem. Neste local, existe desde a tomada de Jerusalém um mosteiro beneditino. Da igreja, dedicada a Nossa Senhora de Josafate, só resta o pórtico. Por meio de uma escadaria abobodada de 48 degraus, chega-se a uma cripta obscura. O túmulo da Virgem, à direita da escadaria, é uma câmara funerária muito simples, com uma bancada em mármore bastante análoga ao túmulo de Cristo. A arquitetura curiosa deste pequeno museu reproduz a tampa dos vasos em que foram descobertos os manuscritos do Mar Morto. Os textos de Qumran opõem os filhos da luz, isto é, os membros da comunidade essênia, aos filhos das trevas, ou seja, todos os outros homens. O jogo de cores, obtido pelo contraste entre o santuário do livro, de um branco vivo, e a parede negra por cima da entrada, pretende exprimir esta contraposição. A parede em basalto negro simboliza também o pesado fardo que há 2000 anos recai sobre Israel. Concebido como uma gruta subterrânea à qual se chega através de um túnel, o Santuário do Livro encerra os célebres manuscritos do Mar Morto, os rolos encontrados em Massada e diversos objetos recolhidos em escavações. Temos aí a sensação de nos encontrarmos dentro de uma gruta. O rolo de Isaías, que tem mais de 8 metros de comprimento, está exposto sobre uma plataforma. Eis aqui um belo edifício em pedra rósea de Jerusalém, cuja construção custou cerca de 7 milhões de dólares. A quantia foi reunida pelo ramo inglês da família Rothschild, tendo o edifício da Knesset sido inaugurado em 1966. Entre outras instalações, dispõe de uma excelente biblioteca com mais de 50.000 volumes. A sala de recepção está decorada por uma tapeçaria de Chagall, de 8 metros de altura. O Parlamento de Israel conta com 120 deputados eleitos por sufrágio universal por todos os cidadãos de mais de 18 anos. As eleições realizam-se de 4 em 4 anos. A área do templo ocupa uma superfície de cerca de 14 hectares, isto é, cerca de 1/6 da área da cidade velha de Jerusalém. A tradição situa aqui o Monte Moriá, onde Abrão levou ao sacrifício seu filho Isaac. O monte foi santificado pela construção do templo no reinado de Salomão e pela presença da Arca da Aliança. O templo de Salomão viria a desaparecer com a chegada de Nabucodonosor no ano 587 a.C. Zorobabel virá a reconstruir as muralhas alguns anos mais tarde, ou seja, em 536. Porém, o templo só veio a conhecer todo o seu esplendor no tempo do rei Herodes o Grande, por volta dos anos 20 a.C. A destruição veio a ser total no ano 70 d.C., data da conquista de Jerusalém por Tito, convertendo-se a esplanada do templo num vasto amontoado de escombros, assim se mantendo até a invasão árabe no século VII.
Visto a tradição muçulmana sustentar que foi no Monte Moriá que o profeta teria subido ao céu, veio aí a ser edificada uma das mais imponentes e belas mesquitas do Islã. A cúpula do Rochedo, também conhecida como Mesquita de Omar, data do fim do século VII. É uma obra do califa omeyada Abd al-Malik de Marwan, que pretendeu tornar Jerusalém uma cidade muçulmana santa e substituí-la a Meca, onde estava instalada uma dinastia rival. Investindo na construção todos os rendimentos que durante 7 anos pôde retirar de sua rica província do Egito, ele construiu aqui uma das obras-primas do Islã, e um lugar santo só excedido pela Kaaba e pelo túmulo do profeta em Medina. Exteriormente, a mesquita apresenta-se como um octógono de 20 metros de lado por um diâmetro de cerca de 60. Está coberta por uma abóbada de 25 metros de diâmetro que se ergue a pouco mais de 30 metros e que se reveste exteriormente por uma cúpula de bronze e de alumínio dourado que brilha debaixo do sol de Jerusalém. O Rochedo de Moriá situa-se dentro da mesquita, debaixo da cúpula. Emergindo 2 metros do solo, tem cerca de 15 metros de comprimento por 12 metros de largura. Foi sobre este rochedo que Abrão se terá preparado para sacrificar seu filho Isaac, e foi também aí que, certa noite, o profeta teria subido ao céu. A decoração interior da mesquita, embora concebida e realizada por artistas bizantinos, obedece ao estilo do Oriente. Os ornamentos da cúpula, as cores ricas dos vitrais e os mosaicos das paredes criam um encanto especial que conduz à oração. Neste diapositivo, podemos ver a superfície irregular e nua do Rochedo de Moriá, as arcadas e a cúpula de madeira com os seus motivos ricamente esculpidos. Ao sul da esplanada, situa-se a mesquita de Al-Aqsa, construída entre os anos 709 e 715 pelo califa Melced, filho de Abd al-Malik, que por sua vez foi o construtor da mesquita de Omar. Destruída e reerguida várias vezes, pouco resta hoje da construção primitiva. A mesquita cobre o local do Palácio de Salomão. No tempo dos cruzados, os reis latinos tinham aí o seu palácio, que vieram a ceder aos templários. Contrariamente à mesquita de Omar, que apenas se presta à oração individual, a mesquita de Al-Aqsa destina-se a serviços públicos e pode acolher 5.000 pessoas nas grandes cerimônias oficiais. É este o local santo por excelência para o povo judeu, que aí encontra os últimos vestígios do templo. O muro ocidental pertencia a um conjunto mais vasto que Herodes o Grande edificou no ano 20 a.C. O que hoje resta, com os seus enormes blocos de pedra, foi poupado por Tito no ano 70 d.C., a fim de testemunhar o poder de Roma que pudera executar uma tal construção. Durante a ocupação romana, os judeus não podiam deslocar-se a Jerusalém. Porém, durante o domínio bizantino, foi-lhes permitido ir aí uma vez por ano pelo aniversário da destruição do templo. Os judeus podiam então lamentar a dispersão do seu povo e chorar junto às ruínas do Templo de Salomão. A explicação dada em relação ao diapositivo anterior justifica a designação Muro das Lamentações.
Nasceu assim o costume de rezar junto ao muro, costume que se manteve ao longo dos séculos. Entre 1948 e 1967, de novo, foi proibida aos judeus a visita ao local, visto estar então integrado no setor jordano. Depois da Guerra dos 6 Dias, múltiplas cerimônias públicas têm sido realizadas junto ao muro ocidental. Ele continua a ser um local de culto, ladeado por uma vasta esplanada que permite acolher milhares de visitantes. Reconstituição da cidade de Jerusalém, tal como existiu no tempo do rei Herodes o Grande. A construção da maquete requereu 7 anos de pesquisas. Trata-se de um trabalho cuidadoso, na escala de 1:50, ocupando um pouco mais de 1000 metros quadrados. Temos aqui uma imagem bastante fiel do que deve ter sido Jerusalém no tempo de Cristo. Belém, cidade que conta hoje cerca de 30.000 habitantes, estende-se na encosta de uma colina rochosa a menos de 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Suas origens recuam à época dos patriarcas. O livro da Gênese situa aí a morte de Raquel. Raquel morreu e foi sepultada no caminho para Efrata, ou seja, Belém. Ruth aí encontrou Boaz, que a desposou. Foi em Belém que nasceu David, tendo aí recebido a unção real das mãos do profeta Samuel. Mas é de ti, Belém Efrata, a mais pequena das clãs de Judá, que nascerá aquele que há de reinar sobre Israel. Cristo, nascido em Belém e pertencendo à linha de David, veio a imortalizar a pequena cidade da Judeia, que, de há 2000 anos, ocupa já um lugar especial no coração de todos os cristãos. No ano 135 d.C., no reinado de Adriano, a Gruta da Natividade foi profanada, assim como o Calvário e o túmulo de Cristo. Quis-se aí implantar o culto de Adonis num bosque sagrado, fato que veio a fixar para a posteridade o local do nascimento de Cristo. Constantino encontrou assim intacta a Gruta da Natividade, à qual ele sobrepôs uma rica basílica abundantemente adornada de mármores, mosaicos e afrescos. Após os pesados danos sofridos em 529, com a revolta dos samaritanos, Justiniano mandou reconstruí-la, pelo que a igreja que hoje podemos ver é no essencial obra sua. Na verdade, quando em 614 os persas levaram a cabo a destruição das igrejas e conventos da Terra Santa, só a Igreja da Natividade foi poupada. Os persas julgaram reconhecer em certo mosaico representando os reis magos, em adoração perante o Filho de Deus, os antigos sábios de seu país. A Igreja da Natividade é, pois, a mais antiga da Terra Santa e talvez mesmo de toda a cristandade. A basílica tem a forma de uma cruz de 60 metros de comprimento e 30 metros de largura. 4 filas de colunas em pedra vermelha da região a dividem em 5 naves. Trabalhos realizados em 1936 permitiram descobrir mosaicos do século IV debaixo do atual pavimento, atualmente protegidos por uma cobertura de madeira. No tempo dos cruzados, as paredes eram decoradas por mosaicos, dos quais apenas alguns fragmentos continuam visíveis no alto das paredes e no transepto. O belo coro dos gregos ortodoxos por cima da Gruta da Natividade foi inteiramente esculpido em madeira de cedro do Líbano. O acesso à Gruta da Natividade, com sua forma retangular, 12 metros de comprimento por 3 de largura, é feito através de 2 pequenas entradas. Uma estrela de prata com a inscrição
Hic de Maria Virgine Jesus Christus natus est, aqui nasceu Jesus Cristo, filho da Virgem Maria, assinala o local do nascimento de Cristo. Na parte lateral da gruta, uma espécie de manjedoura, transformada hoje em capela latina, teria sido o local onde Maria depôs o Filho de Deus. Em redor vêem-se as pedras escurecidas pelo fumo das velas e das lâmpadas. É quanto nos resta hoje para evocar a encarnação do Verbo que humildemente veio partilhar da nossa condição humana. Viviam na região pastores que durante a noite se revezavam na guarda dos seus rebanhos. O anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor envolveu-os na sua claridade. E foram apoderados por um grande terror. Mas o anjo disse-lhes: Sossegai, pois venho trazer-vos uma boa nova, que o será também para todo o povo. Nasceu hoje um Salvador, que é Cristo, na cidade de David. As mulheres de Belém ainda hoje trajam orgulhosamente as vestes tradicionais da região, isto é, o longo vestido negro cintado, o véu branco ondulando sobre os ombros, a gargantilha onde se prendem as moedas enfiada. Os bordados que elas usam acusam as origens medievais destas vestes que aqui foram introduzidas no tempo dos cruzados. Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, isto é, Belém. Jacob ergueu um monumento sobre o seu túmulo que ainda hoje existe. Porém, a pequena construção que se ergue sobre o túmulo com uma cúpula ao alto data do século XV. Aqui acorrem em oração judeus, muçulmanos e cristãos, particularmente as futuras mães da região de Belém. O Herodion destaca-se claramente no horizonte pela sua forma cônica semelhante à de um vulcão, a cerca de 8 quilômetros a sudeste de Belém. Herodes o Grande deu-lhe o nome. Foi ele quem aí construiu um magnífico palácio fortificado e um conjunto de suntuosas residências rodeadas de jardins em terraço e piscinas, comunicando através de uma escadaria de 200 degraus no mais puro mármore. Foi aí que ele viu os 3 anjos que vieram anunciar-lhe que sua mulher Sara teria finalmente um filho. Foi de Manre que ele partiu em ajuda de Ló. E foi ainda neste local que ele pediu ao Senhor a salvação de Sodoma e Gomorra. Finalmente, foi em Manre que David foi designado rei. Contudo, desde o século VII que se ignorou a localização de Manre, tendo várias aldeias reivindicado estas glórias. A cidade de Hebron é uma das mais antigas da Palestina, recuando as suas origens, segundo a Bíblia, a 1700 anos antes de Cristo. Conforme a opinião do Dr. Hammond, o local nunca mais deixou de ser ocupado, o que converteu Hebron na mais antiga cidade do mundo não fortificada. Abrão dirigiu-se a Hebron para aí comprar a Gruta da Macpeilá, que veio a ser o local da sepultura da família. Foi aí que Sara e ele próprio foram sepultados, assim como seu filho Isaac, e Rebeca, Jacó e Leia. Hebron é também cidade santa do Islão, porque aí se encontra a sepultura de Abrão e de seus filhos, a quem reconhecem a qualidade de profetas. E foi em Hebron que David se estabeleceu durante os primeiros 7 anos de seu reinado. Herodes o Grande converteu a Gruta da Macpeilá num magnífico templo, dispondo de várias salas, e rodeou-o por uma muralha sagrada, Haram, que ainda nos causa admiração. Trata-se de um quadrilátero de 59 por 34 metros,
em cujas paredes os blocos de pedra chegam a ter uma espessura de 2,65 metros. Os bizantinos construíram no local uma basílica que os árabes vieram a transformar em mesquita no século VII. No século XII, os cruzados substituíram a mesquita por uma igreja romana dedicada a Santo Abrão. A mesquita que se ergue sobre a gruta é fundamentalmente obra dos cruzados. Podemos aí ver 6 cenotáfios colocados sobre os túmulos dos patriarcas e de suas esposas. Os muçulmanos nunca entram na própria gruta por respeito à santidade do local. Podemos ver os túmulos de Isaac e de Rebeca no meio da mesquita, próximo de um mihrab, ou nicho de oração, voltado para Meca. A cadeira à direita, primorosamente esculpida em madeira de cedro, teria sido oferecida por Saladino no século XII. Hebron é célebre pela sua olaria e indústria do vidro, cuja técnica praticamente não mudou desde os tempos mais recuados. Dirigi-me à casa do oleiro e eis que este estava a trabalhar na sua roda. Tal como outrora, ainda hoje, os mais diversos objetos adquirem vida debaixo dos dedos do oleiro ao movimento da roda. Desde há séculos que Hebron é também célebre pelos seus trabalhos em vidro. Mergulha-se um longo pau no vidro em fusão. Vem então o sopro do vidreiro, depois a moldagem, e sob as suas mãos hábeis começa-se a ver aparecer vasos, garrafas, taças e argolas de vidro nas mais variadas cores. A fortaleza rochosa de Massada ergue-se no deserto da Judeia, a cerca de 3 quilômetros da margem ocidental do Mar Morto. Aí se desenrolou um dos mais dramáticos episódios da história judaica, e desde então Massada converteu-se em símbolo de coragem e de heroísmo. Herodes o Grande construiu no ano 40 a.C., no cimo do Planalto de Massada, uma enorme fortaleza, que após a queda de Jerusalém no ano 70, veio a ser conquistada pelos patriotas judeus comandados por Eliezer ben Yair. Auxiliados por grupos de combatentes vindos de Jerusalém, os judeus decidiram continuar aqui a sua luta pela liberdade. Um dos oficiais de Tito, Flávio Silva, no ano 72 d.C., cercou Massada, tendo conseguido abrir uma brecha nas muralhas após longos meses de combate. Ben Yair, ao ver-se perdido, reuniu os seus homens. Lhes dirigiu então um discurso particularmente comovente, incitando-os a preferir a morte ao entregarem-se às mãos do inimigo. Escolheram à sorte 10 de entre eles, cuja missão foi a de executar os demais, pelo que os romanos, ao entrarem na fortaleza, nada mais encontraram do que um amontoado de cadáveres. 2 mulheres e 5 crianças que se esconderam para escapar ao massacre vieram a relatar o que se passara. O general Flávio Silva, decidido a esmagar este último foco de resistência, dirigiu-se para Massada com seus melhores exércitos, os soldados da 10ª Legião, e tomou todas as medidas necessárias para um prolongado cerco. Os romanos rodearam a fortaleza de uma muralha a toda volta, ou seja, em cerca de 5 quilômetros. Fixaram 8 campos militares em pontos estratégicos. A fortaleza cercada, assaltada por todos os lados, sem comunicação com o exterior, não oferecia nenhuma esperança de sobrevivência.
à volta do rochedo de Massada, podemos ainda ver as ruínas das instalações romanas. O professor Yigael Yadin, entre os anos 1963 e 65, auxiliado por voluntários vindos de todo o mundo, abriu no cimo de Massada enormes escavações numa área de 1 quilômetro de extensão por 200 metros de largo. Entre várias outras descobertas, podemos ver aí os vestígios dos armazéns de víveres de Massada. O rochedo de Massada é o último testemunho da coragem e da dignidade daqueles que preferiram a morte à escravidão. Não existe em Israel uma paisagem mais comovedora. A aldeia de Betânia situa-se junto ao Monte das Oliveiras, a 3 quilômetros a leste de Jerusalém, próximo à estrada de Jericó. Desde o século IV, que o seu nome evoca o Lázaro que aí viveu, juntamente com suas duas irmãs, Marta e Maria, a quem Jesus tanto amou. Jesus várias vezes visitou Betânia, pois apreciava sua solidão e aí revelou a Marta os segredos de uma vida melhor. Marta, Marta, tu preocupas-te com demasiadas coisas, porém basta uma só. Maria escolheu a parte melhor, aquela que lhe não será retirada. Foi em Betânia que Jesus ressuscitou o Lázaro e foi ainda aí, na casa de Simão o leproso, que Maria derramou sobre Jesus um precioso perfume. Era uma gruta coberta de uma pedra. O túmulo do Lázaro foi certamente cavado nessa gruta, sendo esta a razão por que Cristo teve de gritar com voz forte: Lázaro, vem até mim, sai. Hoje, chega-se ao túmulo mergulhado na escuridão por uma escadaria de 22 degraus. O oásis de Jericó estende-se no Vale do Jordão, que se prolonga desde as neves do Monte Hermon até ao Golfo de Acaba. Desde tempos muito recuados que é conhecida a fertilidade de Jericó, a riqueza de seu solo, suas numerosas fontes, seus laranjais, suas bananeiras e suas tâmaras. Foi conhecida como a cidade das palmeiras. Embora as temperaturas sejam muito elevadas no verão, a doçura de seus invernos cria uma espécie de encantamento no variado das flores e dos perfumes penetrantes. O homem ter-se-á aqui instalado entre os milênios 10 e 7 a.C. Jericó foi sem dúvida o berço da civilização, sendo hoje apontada como a mais antiga cidade do mundo. Cabe ao Dr. Selin a glória de ter iniciado as primeiras escavações no local da antiga Jericó em 1908. Os seus trabalhos foram prosseguidos primeiro por Garstang, da Escola Inglesa de Arqueologia, que aí dirigiu 6 expedições arqueológicas, e mais tarde por Miss Kathleen Kenyon, em 1952. A mais interessante descoberta de Jericó, a célebre Torre Neolítica, pertence também a esta mesma época. Construída em pedra e barro, a torre está aberta em toda a sua altura, podendo descer-se até a base por uma escadaria de 22 degraus. Segundo os evangelhos, a tentação de Cristo terá ocorrido após o seu batismo no Jordão. Jesus, penetrado pelo Espírito Santo, abandonou as margens do Jordão e foi conduzido pelo Espírito através do deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias.
Os evangelhos não permitem identificar com precisão o local onde Cristo jejuou durante os 40 dias. Porém, uma tradição posterior indica que a primeira e a terceira tentação ocorreram no monte de Carantal, a oeste da antiga Jericó. O local da última tentação costuma ser situado no cimo da montanha, de onde se vislumbra um panorama surpreendente sobre o Vale do Jordão e a região de Moab, local de onde o demônio terá mostrado a Cristo as riquezas da terra. O Rio Jordão nasce no Monte Hermon, ao norte, e desce até as profundezas do Mar Morto. A sua largura raramente ultrapassa os 30 metros. Foi nas margens deste rio sagrado que João Batista, um personagem austero vestido de pele de camelo, alimentando-se de gafanhotos e de mel selvagem, costumava pregar e batizar. Ao deixar a Galileia, Jesus foi ao seu encontro para ser batizado nas águas do Jordão. O local do batismo do Senhor é indicado hoje como sendo a 8 quilômetros a leste de Jericó. Foi aí próximo também que os israelitas, comandados por Josué, atravessaram o rio para penetrar na terra prometida. O Mar Morto, situado entre as falésias dos montes de Moab e da Judeia, fascina pelo seu mistério. As suas águas estendem-se por uma superfície de 900 quilômetros quadrados, com uma profundidade que não ultrapassa os 400 metros. Situando-se a 430 metros abaixo do nível do mar, o Mar Morto constitui o ponto mais baixo da crosta terrestre. O seu nome ajusta-se-lhe perfeitamente, pois aí não existe qualquer espécie de vida animal ou vegetal. A água está praticamente saturada de sal. Qumran, a noroeste do Mar Morto, tornou-se célebre pela descoberta dos chamados manuscritos do Mar Morto. Foi aí que viveu a comunidade dos essênios. O local de Qumran foi descoberto e submetido a minuciosas escavações entre os anos de 1951 e 1956. Podemos ver aí as várias instalações que havia no local. Um forno para argila, um estábulo, um moinho, piscinas e numerosas cisternas. Entre as descobertas mais interessantes, assinala-se o local de estudo, com os seus bancos e as suas mesas, e até os 2 tinteiros. Num desses tinteiros ainda havia tinta ressecada. A gruta número 4, visível a partir das ruínas do convento essênio, das quais dista cerca de 100 metros, é a única que pode ser facilmente visitada, pois as outras grutas estão cavadas na montanha e são de difícil acesso. Foi aqui que os essênios, antes de se evadirem, esconderam os seus livros santos, tendo sido necessário esperar até o ano 1952 para que os beduínos tivessem descoberto este tesouro de valor inestimável. Foram descobertas 7 cisternas em Qumran. Através de um sistema de canalização, cujos vestígios são ainda visíveis a oeste, estas cisternas recolhiam a água das chuvas provindas da montanha. A cisterna aqui reproduzida deve datar do século 8 a.C. A fenda nos degraus poderá ser o resultado de um grande tremor de terra ocorrido no ano 31 a.C., o qual provocou a destruição e o abandono da colônia. Em 1949, o professor Harding, diretor dos Serviços de Arqueologia da Jordânia, e o padre DeVoe,
da Escola Bíblica de Jerusalém, acompanhados de beduínos, iniciaram pesquisas na margem ocidental do Mar Morto. Foi assim que mais de 30 grutas foram exploradas, permitindo reunir vários milhares de fragmentos. Vemos aqui um dos rolos do Mar Morto. Todos eles foram redigidos em hebraico antigo, sobre um pergaminho ou papiro, com exceção de 2 rolos em cobre, vindo a sua leitura a causar grandes dificuldades aos especialistas. Tal como Abrão, também Jacó, no seu regresso da Mesopotâmia, veio a passar pelo rico vale que se estende entre os montes Ebal e Gerizim. Aí adquiriu uma terra, armou a tenda e abriu um poço para ele, seus filhos e os rebanhos. É esta a origem do Poço de Jacó, local onde o Evangelho situa o encontro de Cristo e da Samaritana. Senhor, dai-me a beber esta água fresca, desta nascente de que transborda a vida eterna. O povo samaritano, outrora tão poderoso, conta hoje com um pequeno grupo de 400 pessoas, das quais 240 vivem em Nablus e 160 em Holon. Constituem uma seita muito antiga e muito fechada, que desde há 2.500 anos procura assegurar sua pureza étnica. Da Bíblia, eles apenas reconhecem os 5 livros de Moisés. Exibem com orgulho um antigo exemplar do Pentateuco, redigido sobre um pergaminho cujo autor teria sido Arão, irmão de Moisés, há cerca de 3.600 anos. A ser assim, seria o manuscrito mais antigo do mundo. Porém, os especialistas datam-no quando muito do século XII da nossa era. Fechados sobre si próprios, os samaritanos são normalmente pobres. Na época de suas festas religiosas, sobretudo durante a Páscoa, os samaritanos sacrificam cordeiros, segundo os rituais do Antigo Testamento, no cimo de seu monte sagrado, o Monte de Gerizim. Entre os montes da Galileia ao norte e as colinas de Samaria ao sul, o Vale de Jezreel é o mais vasto de Israel, apresentando-se como um triângulo de 22 por 30 por 22 quilômetros. Já na antiguidade, era considerado o celeiro de Israel. Dada a sua fertilidade e posição estratégica, foi teatro de longas lutas, tendo por aí passado tropas israelitas, canaanitas, sírias, egípcias, assírias e babilônicas, depois os exércitos gregos, as legiões romanas, até que chegaram os árabes, mais tarde os cruzados, depois os turcos, e finalmente os soldados do general Allenby durante a Primeira Guerra Mundial. Meguido, a Armagedon bíblica, ao sul do Vale de Jezreel, controla um desfiladeiro montanhoso e a antiga Estrada do Mar. Ocupou uma posição chave no crescente fértil entre a Mesopotâmia, a Síria e o Egito. Ao longo da história, quase todas as nações do Médio Oriente tentaram conquistar este local. Por isso, ele tornou-se um símbolo da guerra, sendo aí que o Apocalipse situa a última batalha escatológica no final dos tempos. As instalações hidráulicas de Megiddo contam-se entre as realizações técnicas mais notáveis da antiguidade. Através de um poço de 35 metros de profundidade, se descia a um túnel de 62 metros de comprimento, que por sua vez conduzia a uma nascente fora da cidade. O túnel, aberto na rocha há cerca de 3.000 anos, encontra-se num estado de conservação notável.
colinas, Nazaré ocupa um lugar especial no coração de todos os cristãos. Foi aqui que o anjo apareceu à Virgem Maria para lhe anunciar o nascimento de seu filho. Foi aqui que o Verbo se fez carne e viveu entre nós. Jesus cresceu nestas ruas e nestas colinas, nada o distinguindo de outras crianças, dos adolescentes e dos artífices de Nazaré. Porém, quando começou a pregar, Jesus não encontrou em Nazaré o acolhimento que esperava. Em verdade, vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Chegaram mesmo a conduzi-lo a um desfiladeiro perto da cidade para de aí o lançar. Então Jesus abandonou-os e veio a instalar-se em Cafarnaum. Várias igrejas foram construídas no decorrer dos anos sobre a modesta Gruta da Anunciação. A mais recente, e sem dúvida a mais bela, foi edificada entre 1960 e 68, seguindo o plano do arquiteto italiano Musio, que incluiu no mesmo santuário a Gruta Sagrada da Anunciação e os vestígios das antigas igrejas dos bizantinos e dos cruzados. Tal foi realizado através de duas igrejas interligadas, construídas uma sobre a outra. Uma cúpula majestosa cobre toda a construção. Tal como outrora, apenas existe hoje em Nazaré uma nascente de água. Vinda da montanha, a água era conduzida a uma fonte pública que ainda hoje se encontra na igreja grega de São Gabriel. Podemos aí imaginar a Virgem e o menino Jesus retirando água da fonte, tal como as mulheres e as crianças de Nazaré ainda hoje o fazem. Três ou quatro aldeias têm hoje o nome de Caná. Porém, a aldeia de Caná do Evangelho é muito provavelmente aquela que se situa junto à estrada de Nazaré para Tiberíades, a uns 6 ou 7 quilômetros de Nazaré. Foi aqui que, a pedido de sua mãe, Jesus realizou o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho. Duas pequenas igrejas, uma pertencendo aos ortodoxos gregos, a outra aos padres franciscanos, recordam aqui esse primeiro milagre de Jesus. A mais de 200 metros abaixo do nível do mar, a cidade de Tiberíades estende-se à volta do lago na margem ocidental. Foi fundada nos anos 20 depois de Cristo, por iniciativa de Herodes Antipas, que a adotou de ricos palácios, de um teatro e de templos resplandecentes de ouro e de mármore. A cidade foi dedicada ao imperador romano Tibério. Após a revolta de Bar Kokhba, os judeus expulsos de Jerusalém instalaram-se em Tiberíades, que se tornou a sua capital e um importante centro intelectual e religioso. O lago de Tiberíades, também conhecido como Mar da Galileia, tem a forma de um oval irregular, com extensão de 21 quilômetros de norte a sul e a sua largura máxima 12 quilômetros. O nível de suas águas está a 210 metros abaixo do Mediterrâneo, variando a sua profundidade entre 40 e 50 metros. As águas do lago são geralmente puras e calmas. Porém, a tempestade pode surgir também, tornando-se então o mar numa superfície revolta. Foi nas margens do Mar da Galileia que Jesus chamou a si Pedro, André, João e os outros apóstolos. Também aqui curou o leproso. Da barca de Pedro, Jesus dirigiu-se às multidões que acorreram para o ouvir. Aqui também, Jesus conteve a tempestade, caminhou sobre as águas agitadas e foi sobre a montanha vizinha
que ordenou os 12 apóstolos. Hoje em dia, a bela superfície das águas é por vezes perturbada por um barco que passa, geralmente um barco de turistas. No tempo de Jesus, o Mar da Galileia e o vale que o circundam foram um cenário de contínua atividade. George Adam Smith, descrevendo o local, disse: aqui, onde agora não vislumbramos uma única árvore, existiram outrora densos bosques. Onde hoje encontramos pântanos, houve belos jardins. Enquanto hoje vemos um barco, noutros tempos eles eram às centenas. O Mar da Galileia e a planície de Genezaré constituem uma das mais belas paisagens de Israel. Cafarnaum existiu junto às margens do Mar da Galileia, apenas a 4 quilômetros do local onde o Jordão se junta àquele. Foi um centro próspero no tempo de Cristo e, sem dúvida, o mais importante de todos os que se desenvolveram nesta região. Possuía um posto de alfândega e aqui estava instalada uma guarnição romana comandada por um oficial superior. Foi em Cafarnaum que Jesus viveu 2 anos durante o seu apostolado na Galileia, após ter abandonado Nazaré. Pedro viveu em Cafarnaum e Jesus ensinou na sinagoga da cidade. Aí foram feitas importantes descobertas, como a célebre sinagoga que podemos ver no diapositivo e uma velha igreja do século V. O professor Albright sustentou que a sinagoga de Cafarnaum foi construída no ano 244 da nossa era e que terá sido erguida sobre uma outra mais antiga, provavelmente edificada pelo centurião romano cujo servo foi curado por Jesus a pedido dos judeus. Ele merece que tu o salves. Na verdade, ele ama o nosso povo e foi ele quem nos construiu a sinagoga. Várias pedras da primeira sinagoga, construída pelo centurião romano, foram incorporadas na segunda sinagoga. Esta é a razão por que algumas das pedras estão decoradas com relevos representando símbolos judaicos e romanos. Entre os símbolos judaicos figuram a menorá, o shofar, o chifre do carneiro, a estrela de David, a palmeira, que é o mais antigo símbolo, assim como a Arca da Aliança, tal como se vê neste diapositivo. A pequena Capela da Primazia, construída nas margens do lago em 1934, ergue-se sobre o rochedo conhecido desde a Idade Média pelo nome de Mensa Christi, ou seja, a mesa de Senhor. A tradição situa aqui o encontro do Senhor ressuscitado com os seus junto ao fogo nas margens do lago. A palavra Tabcha provém da expressão grega heptapegon, que significa as 7 fontes. É neste lugar, rico em águas correntes, que a tradição fixa o milagre da multiplicação dos pães. Ao desembarcar, ele viu uma grande multidão e teve piedade deles. Então, dividiu entre todos os 5 pães e os 2 peixes. Todos comeram até se saciarem, apesar de serem 5.000. Em 1932, foram aqui descobertos os vestígios de 2 igrejas bizantinas, cujos mosaicos estão entre os mais belos da Terra Santa. Aí estão representados toda a vida vegetal e animal do Mar da Galileia, podendo mesmo ver-se a cesta de pão e os 2 peixes, tal como reproduz o nosso diapositivo.
Nas encostas da colina que domina o lago, próximo à igreja franciscana construída em 1937, parece que ainda hoje ouvimos a voz do Senhor proclamando ao mundo: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os perseguidos, porque terão o reino dos céus. Na verdade, a solidão que domina o local faz-nos ainda escutar esta voz e meditar nos segredos do seu reino. A 6 quilômetros de Tiberíades, Magdala é hoje uma pequena aldeia de pescadores. Porém, segundo a história de Joséfo, ela contava no tempo de Cristo com 4.000 habitantes e mais de 200 barcos. Foi aqui que nasceu aquela a quem tanto foi perdoado por tanto ter amado, isto é, Maria Madalena. Maria Madalena, salva por Jesus, tornou-se uma de suas mais devotadas e fiéis seguidoras. Ela o acompanhou até a sua morte no Calvário, foi a primeira a chegar ao túmulo no dia da ressurreição e a primeira a ver o Senhor ressuscitado. Afastado das montanhas da Galileia, o Tabor, com uma altitude de cerca de 588 metros, contempla a rica planície de Esdraelon, que se estende a seus pés. Ele assistiu à vitória de Barak e viu os carros atolados de Sísera, o canaanita, enquanto a profetisa Débora entoava o seu hino de guerra. Assim são destruídos todos os teus inimigos, Jeová. Aqueles que te amam sejam como o sol que se levanta em toda a sua força. Para os cristãos, o Tabor é ainda a montanha sagrada onde Cristo transfigurado apareceu junto a Moisés e a Elias. O cimo do Monte Tabor apresenta-se como um planalto com uma extensão de mais de 1 quilômetro e uma largura média de 400 metros. Aí se encontra a chamada Porta do Vento, que pertenceu a uma fortaleza muçulmana do século XIII. Dada a sua importância estratégica, várias fortificações e mosteiros foram aqui construídos, deles restando apenas hoje ruínas. Em 1924, os católicos construíram no cimo da montanha a Basílica da Transfiguração. São João de Acre, a antiga Aco bíblica e a Ptolemais dos gregos, controla a rica planície de Jezreel. No decurso de sua longa história, por aí passaram os mais diversos povos. Porém, foi no tempo dos cruzados que Acre conheceu toda a sua glória. Em 1104, Balduíno conquistou a cidade, fortificou-a e tornou-a um dos principais baluartes do reino latino. Os cruzados, incapazes de conquistarem Jerusalém, fizeram de Acre a capital de seu reino, até que no ano 1291, o sultão Malek al-Shraf a cercou com os seus 200.000 homens e a conquistou. Assim se extinguiu o reino latino, que durou cerca de 200 anos. Reconstruída em 1775 por Ahmed al-Jazar, denominado o Sanguinário, Acre resistiu a Napoleão em 1799, pondo assim termo aos seus sonhos de grandeza e ao grande império que projetou realizar no Oriente. Durante o domínio turco, Acre perdeu parte de sua importância, sendo superada pela vizinha cidade de Haifa. Habitada por judeus e, sobretudo, por novos imigrantes, esta cidade conta também com minorias cristãs e muçulmanas. Do seu passado glorioso,
Acre possui hoje pouco mais do que ruínas. A cripta dos Cavaleiros de São João, provavelmente um antigo refeitório, é a construção mais imponente do período dos Cruzados que ainda hoje nos resta. Da época turca, ficaram-nos as muralhas que defendiam a cidade dos ataques costeiros e a mesquita de Al-Jazar, uma das maiores e mais belas de Israel. A cidade de Haifa, que em 1905 contava apenas cerca de 10 mil habitantes, tornou-se hoje a terceira cidade de Israel com uma população de 225 mil habitantes. É também o porto principal do país e o centro de sua indústria pesada. Haifa desenvolveu-se no cenário maravilhoso das encostas de Carmel, junto à mais bela baía do Mediterrâneo. Atualmente, Haifa é também o centro mundial da seita Bahá'í, cujos fiéis, em cerca de 2 milhões, proclamam a fraternidade universal entre os homens e a unidade de todas as religiões. Segundo esta seita, todos os profetas foram enviados por Deus a fim de divulgar a mesma mensagem. Bala-Ullah, assim se chama o seu chefe, será apenas o último desses profetas. O templo Bahá'í ergue-se sobre as encostas do Carmel, rodeado de jardins persas. Facilmente o descobrimos pela sua cúpula dourada. Herodes o Grande construiu esta cidade por volta do ano 20, no local onde já existira uma pequena cidade fenícia. Cesareia veio a ser um grande porto e uma das mais belas cidades do seu tempo. A sua construção durou 12 anos e se deve aos mais famosos arquitetos da época. Pelo seu prestígio, Cesareia veio a tornar-se, após a morte de Herodes, no local de residência oficial do procurador romano, tendo sido durante cerca de 500 anos a capital da província romana da Palestina. A cidade de Cesareia caiu nas mãos dos cruzados no ano 1101. Foi depois conquistada por Saladino e de novo tomada pelos cruzados. No ano 1251, Luís IX da França, São Luís, rodeou a cidade de poderosas muralhas protegidas por fossos de 10 metros de largura e elevando-se entre 10 e 15 metros. Foi apenas em 1956 que começaram as escavações arqueológicas em Cesareia. Os trabalhos então realizados viriam revelar-nos vestígios importantes, dignos do esplendor da antiga capital romana. O mais notável é, sem dúvida, a inscrição em que figura o nome de Pôncio Pilatos. A arqueologia veio assim confirmar a existência do procurador romano, que também residiu em Cesareia e que durante a Páscoa do ano 30 condenou Cristo à morte na cruz. Em 1961, foi descoberto um importante teatro romano ao sul da cidade dos Cruzados. Restaurado, ele é hoje utilizado para espetáculos e concertos. Tel Aviv, nome que significa a Colina da Primavera, foi fundada em 1901 numa área desolada, plena de dunas de areia. Conta hoje com 400 mil habitantes e é a mais importante cidade de Israel. Pela primeira vez nos nossos tempos, uma cidade viria a ser inteiramente construída, habitada e administrada por judeus, tornando-se a capital comercial e industrial do país. Jaffa, no prolongamento sul de Tel Aviv,
É, ao contrário desta, uma cidade muito antiga, contando cerca de 3.600 anos. Tem uma população de aproximadamente 60 mil habitantes. Foi, na antiguidade, um importante porto do Mediterrâneo, servindo também Jerusalém. Aqui desembarcaram os afamados cedros do Líbano e outros materiais utilizados na construção do Templo de Salomão e do Templo de Zorobabel. Foi em Jaffa que Pedro restituiu a vida a uma viúva de nome Tabita. Aqui também Pedro viu o Senhor ordenando-lhe que abrisse a todos os homens as portas da igreja. Este programa foi realizado por Samuel Awad.